Fala pessoal, salve, salve, simpatia, Mapa da Copa de volta para mais um episódio 11. 11... Romário. Pô. A ordem é aquela, Pelé, Ronaldinho, Romário, Ronaldo, Maradona e depois Messi, né? Começamos a usar as drogas no programa já. 11, Di Maria. Carlitos, Tevez, na seleção era o 11. O Di Maria no título. Quem é o 11 de Portugal, campeão da Nations? Nem sei quem é que é o 11 de Portugal. O 10 é o Bernardo Não é o Silva. Chico lá, Conceição? Não, é 20 alguma coisa. Era o Simão Sabrosa. Pode Antes. ser. E 11 podia ser o número de seleções disputando as eliminatórias se existisse a seleção gaúcha. Ou se Suriname jogasse pela América do Sul. Guiana. Seleção gaúcha. Quem quase seria foi o técnico tema do da seleção programa de gaúcha? hoje. Esse é o tema. André Seria Jardine. Não Argel? seria um argentino? Argel? Pois é, uma boa questão. Acho que seria um gaúcho. Mas tem uma onda até agora de estrangeiros. né? Não, mas aqui estrangeiro... Não tem, o João Félix é o 11 de Portugal. Ontem ele ficou no banco Nem entrou. bem quietinho. O João Félix é problema um cara que não aconteceu. Talvez na seleção gaúcha desce para ter treinador, porque eles ficam poucos dias com os jogadores, não tem tempo da preparação física de destruir os jogadores fisicamente. Tá, mas eles dão musculação. Não sei se dão. Porque tem uma história da academia que os estrangeiros fecham a academia e aí os jogadores... Esse é o grande ponto, Vel. Tá, mas vamos começar por... os treinadores desse país são tão atrasados em trabalho, por que eles conseguem trabalhar em tantos lugares onde os brasileiros não chegam? É um grande ponto a se responder. E esse é o tema do nosso episódio, né? A profusão de técnicos argentinos, não só em seleções. Aqui está em seleções no nosso roteiro, mas eu vou além. Porque o papo é eliminatórias, né? Porque estamos numa semana de eliminatórias, mas não só em seleções. Vocês sabiam que 17 dos 35? Pode ser? Não sei, Da Libertadores? Não, são mais times. Não, era- são mais, né? que Pegar pré-libertadores aí sobram Não, mas mais pega uns da fase de 16 grupos, 4, 32, 32. 32. 17 dos 32 eram argentinos. Tudo Imagina, isso? Tudo Não, isso. mais que a E metade. poderiam ser 18, porque o técnico do Libertad é argentino, mas sempre defendeu o Paraguai, sempre viveu no Paraguai, sempre jogou no Paraguai. Tá, e olha só, na Libertadores, tá? Vamos contar comigo então das oitavas de final. Já abrimos a rota? É isso aí? Não, é só porque essa conta eu não fiz ainda, vocês vão ter que me ajudar pra não errar, tá? São 16 times nas oitavas, né? Os 4 times argentinos são treinados por argentinos, né? O River, o Racing, O Vélez. o Vélez e quem é o outro que tá? Estudiantes do Todos são domingo. por argentinos, tá. O Fortaleza é treinado por argentino, 5. O Atlético Nacional e o São Paulo são treinados por argentinos, 7. Aí o Peñarol não é, o Cerro é 8. Flamengo não é, Botafogo não é, Universitário é o Fossati, né? É E o Uruguai. Libertad quem é? Esse argentino que Sérgio Aquino, técnico do Libertad, que poderia ser considerado o número 18, porque nasceu na Argentina, mas representou durante toda a vida o Paraguai. Então, contando ele, de 16 times nas oitavas da Libertadores, 9 são treinados por argentinos. Mais da metade. Isso mostra a supremacia e eu acho que tem muitos ângulos pra gente E nas tocar nesse eliminatórias, né? Até pra gente entrar também e citar, são 10 times que disputam as eliminatórias, 10 países, são 8 técnicos argentinos, um italiano, que é E um o Carlo boliviano. Ancelotti chegou agora, o boliviano, que é o Oscar Villegas, e o peruano é um argentino naturalizado peruano, então a gente contabiliza ele como argentino. Isso porque E ele- é um número que Impressionante, cresceu né? do ano passado pra cá. Eram 7 na Copa América e agora são 8. Né? E O não teve- Alfaro tava no... Não, o Paraguai já era argentino, não quero do Paraguai. O do Paraguai era o Esqueloto, virou o Alfaro, mas aí teve o BKSS assumindo Ah, o Equador. o Equador. Era Garneiro. espanhol antes. O É. Berizzo, né? O Berizzo Berizzo, se no não me engano, Paraguai já também. teve. Não, o Paraguai realmente era o Garneiro, Era o que também é Garneiro, argentino, Daniel não é? Garneiro, Daniel É, Garneiro é, argentino. O Antes Equador era o era um Esqueloto. espanhol. Isso. O Félix, aquele... Sim. E aí tem o Félix BKSS, cresceu a lista. E assim, acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Eu até escrevi o livro Escola Gaúcha de Futebol e isso depõe contra mim, porque não existe só uma escola gaúcha, né? O Tite fala sobre isso, é a origem da minha pesquisa. Que dentro da escola gaúcha há percepções diferentes. Ele interpreta ali que existem duas linhagens na seleção, na história do futebol gaúcho. Né? Do Enio Andrade e do Carlos Froner. Froner deságua no Filipão e, por sua vez... Aí sim, o que ficou identificado como futebol o Filipão, gaúcho. em 2002, ele ia visitar o Froner. Isso. O Froner e o Sérgio Moacir, né? Que em era, Tramandaí. o Carlos Froner era o mentor do Filipão. Mas aí tem uma semelhança também entre na Argentina, vamos comparar a Argentina com o Rio Grande do Sul nisso, porque na Argentina também
as escolas, né? A histórica disputa Era aí que eu ia chegar. Bilardo Menotti. Bilardo Porque não dá pra Menotti. dizer que existe uma escola argentina Isso. de futebol, de treinadores. Não existe. São, mas... são visões diferentes de mundo. Mas o que existe é uma grande formação. Mas antes da gente entrar, vamos Bora. chamar a rota aqui. Vamos lá. Chama a Até pra rota. gente não ficar perdido, entendeu? É. Por exemplo, o Munari, a gente coloca ele na rota e ele segue na rota. Ah, Não ele vai cumpre direitinho. Sair do caminho. Os nomes mais destacados, o foco na formação de treinadores e por que eles recebem mais oportunidades. Eu estava lendo um texto aqui que está na pesquisa e é da Insiders, que é uma revista. E aí tem a seguinte frase, é do Miguel Ángel Ramírez. Aqui eu posso falar o nome do Ángel Ramírez, porque se eu falo num outro programa de grande audiência, já vem uma metralhadora, várias metralhadoras, porque o cara não deu certo aqui, né? Aí ele não serve. Aliás, o Enfim. auxiliar dele hoje é um técnico de destaque na Europa. Né? Já Martim entra, Tá no Anselmo. Porto. É, Tá jogar já- o Mundial de Clubes, é verdade. já entra nesse conceito. E... Tá no grupo do Palmeiras, né? Isso. Estreia contra o Palmeiras. Palmeiras, Inter, Miami O Renato Paiva, o português, e o Al-Ahly. do destruiu ele, né? Diz que ele vivia no Independente Del Valle fazendo visitas, ligando, rondando, cercando, que ele teria forçado e ele faz um baita trabalho no O Independente Paiva Del Valle. substituiu o Miguel. E ele é chamado porque ele trabalhou com ele trabalha com o Cabeça Ramírez, o Miguel Ramírez. Aí depois saiu o Ramírez, veio o Renato Paiva. Acho que foi o primeiro grande trabalho do Paiva, né? Ele era do Benfica, Não, da ele base do Benfica. assume o primeiro trabalho como treinador Como profissional. profissional. E aí o Anselmi ganha também, assim como o Ramírez ganhou, o Anselmi também ganhou Sim. título pelo Del Valle e hoje está no Porto. Mas aí o Miguel Ramírez, e aí é um ponto que eu acho que pode ser o nosso começo aqui, nosso ponto de partida. Na Argentina, diz o Ramírez, há uma sensibilidade distinta pelo jogo e pela formação do jogo. Creio que é maior do que em outros países. Quando falo de sensibilidade, falo de querer entender a complexidade do jogo, de todos os elementos que conformam o jogo. Tem um amor diferente por esse jogo. Isso faz com que se desenvolvam muito mais em treinadores. Mas eu acho que tem uma certa semelhança. Agora eu vou tocar numa ferida, talvez vocês não vão gostar. Eu acho que tem uma certa semelhança quando a gente pega o cenário do futebol brasileiro e entende que existe uma profusão de técnicos gaúchos. Né? Os últimos técnicos da seleção gaúcha, até a tentativa do Carlo Ancelotti, precedida por Fernando Diniz e Dorival, vinha numa sequência de técnicos gaúchos. Tite, Desde Dunga, o Parreira 2006, Mano, a partir do Parreira era só gaúcho. Filipão. Gostem ou não gostem, isso aconteceu. E dá para dizer que também os técnicos gaúchos eles se sobressaíram porque houve, em determinado momento da nossa trajetória no futebol brasileiro, um entendimento no Rio Grande do Sul de que nós não iríamos competir em dinheiro com o eixo Rio-São Paulo-Minas, com o centro do país, que a gente chama, né? E a maneira para se sobressair era organizar uma mini-guerrilha, organizar taticamente uma leitura de time, que pudesse fazer uma emboscada, né, de se retrancar para contragolpear. A gente foi desenvolvendo a preparação física, a tática, e acho que na Argentina isso acontece basicamente da mesma forma. É que talvez nesse sentido aí seja de... O Brasil tem os craques, o Brasil tem a qualidade individual para jogadores de ataque, e o que a seleção precisava no conceito de contratações de Mano Menezes, de Tite, de Dunga, Filipão, enfim, era uma organização tática, defensiva, mas eu acho que a Argentina e o Uruguai também, né, porque eles acabam colhendo... É bem da mesma água. Colhendo ali no Rio da Prata, lá no início, lá 1910, 20, quando o futebol chega, né, vem da Inglaterra, eu acho que eles conseguem absorver da Inglaterra um pouquinho mais dessa organização, um foco muito maior nesse aspecto tático, nessa preocupação tática. A gente fala muito assim, o Brasil tem milhões de treinadores, mas a gente discute, joga o fulano ou joga o ciclano. Os argentinos discutem um pouco mais o conceito tático, uma preocupação maior. O brasileiro gosta de bola, o argentino gosta de futebol. E por isso que o argentino acaba desenvolvendo mais treinadores e assim, desse levantamento, né, dos 8 das eliminatórias. O mais novo é o BKSS, 44 anos. Primeiro que os 8 são ex-jogadores, então eles já têm
até porque a maioria dos treinadores é ex-jogadores, mas eles absorvem essa cultura futebolística já sendo ex-jogadores e aprendendo com treinadores anteriores. O BKSS é o mais novo, 44 anos, porque ele se aposentou cedo e acabou se dedicando mais aos estudos para ser treinador. Depois vem o Scaloni com 47, que é uma carreira um pouco atípica, ele começa já na seleção, né? Mas os demais, os outros 6, todos são bem veteranos, né? O mais velho, Bielsa, 69, depois tem o Nestor Lourenço, 59, Alfaro, 62, o Batista tem 54, da Venezuela, o Gareca, 67 e o Ibanez, 57, ou seja, são todos treinadores já bastante rodados. Tem várias gerações. Com muitas experiências e também com uma cultura de forma geral, com uma educação no país, na Argentina, mas eu acho que diferente se encaixa muito nesse aspecto do brasileiros, do jogador sem ser instigado a ter uma leitura tática desde o início. Sim. E aí quando ele se aposenta, né, pendura a chuteira, qual é o primeiro pensamento? Eu vou ser treinador. É de entender melhor o jogo. E se a gente pegar aqui a última grande geração da seleção brasileira, se a gente for olhar para trás, o que foi 98 até 2002, 94 até 2002. Vamos pegar a seleção de 2002. É o Rogério Ceni, né? É o único treinador. Não tem ninguém. O Roque Júnior dos principais jogadores. Foi técnico por um tempo, virou gestor de clube. Ele foi auxiliar na Copa de 2014. Ele era observador. Depois né? o Juan não estava em 2002, né? O Juan estava em 2006 Juan já da e comissão hoje agora. é auxiliar, mas assim, não construiu até agora uma carreira de treinador. Não, eu li os principais jogadores: Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, nenhum vai virar treinador. E aí, se a gente for pegar a seleção de 2002 da Argentina, tem toda essa relação dos caras, né? O Simeone tá ali, o Pochettino tá ali, o Gajardo tá ali, o Crespo tá ali, o Kiwi Gonçalves tá ali, só que eu já falei de 5, né? E aí o Almeida, Sorin não é treinador, mas é comentarista. Burgos depois foi treinador, depois de ser auxiliar do Simeone. Então já dei 8 aqui, só pensando rápido. E se a gente olhar Aí para o Aimar, 2006, o Aimar tá auxiliar do Scaloni, o Samuel, o Samuel auxiliar do Scaloni, e o Placente tá na seleção sub-20. Então já deu 10 dos 22 da Copa, jogadores, 10 ou são treinadores ou são auxiliares. E tem também o grande fato, de a AFA ter um curso de treinador. Isso sim, que a né? CBF criou há 3 anos, 4 anos. E aí abre o mercado internacional, como por exemplo, a gente tem treinadores aqui que não trabalharam na Argentina. Curso da AFA de 1963, né? Imagina. Criado lá dentro do Geográfico. A questão das escovas que eu queria falar sobre, porque eu acho que já tem 2 personagens que estão passando o bastão, porque eu falei antes de Bilardo e Menotti. Bilardo no habla. E Menotti, porque o Bilardo e o Menotti, ali se criou uma discussão filosófica de futebol, que era, né, do Menotti a ideia do futebol bonito, que era de alguma forma a herança da Holanda, né, embora ele tenha sido campeão em 73 com o Huracan. 73 ou 76? 73. 73. Com o Huracan, que era um futebol Ele é campeão mundial 78 já na seleção. Então 73 Enquanto na com o Copa Huracan. de 74, e aí, lendo uma matéria do Estadão que discute essas questões, um pesquisador ali comenta, em 74 o Zagallo dizia que a Holanda era tico-tico no fubá. Isso aí. Quando em 74 está surgindo Tem o uma história bilardismo. famosa de que o Zagallo tá saindo do treino e o repórter pergunta: Zagallo, e a Holanda? Parreirinha, responde pra eles aí, tu que o Parreira era auxiliar do Zagallo. Tu que foi observar, responde pra eles aí, tipo assim, mas com um desdém. Isso, e foi o jogo foi 2-0. Mas foi um banho de bola que nós levamos da Holanda, né? Vai fazer também, né? E a fazer Argentina a linha também do toma goleada da Holanda nessa Copa. Toma goleada, o Brasil nem foi goleada. Mas em Dortmund o jogo. o Menotti já tinha a ideia do jogo bem jogado. Do jogo jogar bem pra vencer. Que até tem uma esses dias até apareceu pra mim, né, de vez em quando aparecem esses cortes nas redes sociais, que ele diz assim: qualquer treinador, o Guardiola, ele não joga bonito ou bem porque ele acha porque ele quer dar esse espetáculo. Se não é o fim, Ele o meio. acredita que a melhor forma de ganhar é jogando bem. É o Ele diz meio assim, pelo qual se busca a vitória. eu não conheço um treinador que vai preparar um time, não, hoje nós vamos jogar mal pra ganhar. Não, tenta jogar bem e a chance de ganhar é maior. E o Bilardo era justamente ao contrário. O Bilardo era adepto do resultado e se tivesse que jogar feio, se tivesse que furar a bola, se tivesse que dar água batizada para o adversário, daria. Aí vem de onde vem o Bilardo, né? Que era jogador Estudiantes. daquele Estudiantes, que ficou conhecido como anti-futebol. Os caras entraram Mas com ali- agulha na meia. E ali se criou uma guerra ideológica na Argentina. Sim. Que isso e aí se debate conceitos de jogo. Só que agora, olhando pro que a gente vê hoje, porque aí isso é anos 70, isso é anos 80, né? Quando o Bilardo assume pós-Copa de 82. Só que Inclusive, havia uma grande contrariedade dos argentinos
com o trabalho do Bilardo. E o Bilardo ganha a Copa, muito claro, baseado na individualidade do Maradona. Sim. Mas aí é mérito do técnico potencializar isso. E era uma baita seleção, Valdano. Não, e é uma Hugo seleção que Thiago. joga com 3 zagueiros, que havia uma novidade, Brown, que ele queria essa novidade Sim, também. mas Ele também era assim- inovador dentro do conceito tático, não era um, não vou citar nome aqui, mas não era, né, Sim. treinador que só armava uma defesa lá, tinha conceitos Não, tinha por trás. conceito, mas era completamente diferente do jogo artístico. E aí, quando a Argentina ganha a Copa, o Bilardo desembarca e tem uma faixa famosa, Perdão Narigon, porque ele era muito contestado por isso. por Mas essa o discussão. Menotti ainda tem. Ele bebe da fonte da Argentina da década de 40, que se fala que se tivesse uma Copa na década de 40, a Argentina ou ganharia ou chegaria disputando com chance de título. Que é o time da máquina do La River Máquina, e tal, né? com a Brugge e tal. Essa Só que época, hoje- Monarca, só para fazer aproveitar a linha do tempo, 70, anos 80, ditadura militar na Argentina, a maior parte desses treinadores que eu citei aqui, os 8 que estão nas eliminatórias, né, eram jovens, adolescentes nessa época, na escola, estudando, e no Brasil a educação foi sucateada, destruída, enquanto na Argentina isso ficou um pouco mais distante. Então eles tiveram uma educação melhor também, isso favorece o E entendimento esse é um tático, ponto que a gente vai favorece chegar. a formação intelectual. Não, é porque o que eu quero chegar hoje é na nova origem desses treinadores. Porque se a gente for pegar aqui, bom, o Bielsa tá aí até hoje, né? O Bielsa é o Bielsa, só que o Bielsa, ele gera muitos treinadores dele. O Gajardo é dele, o Sampaoli é dele, o Pochettino, BKC é Boraneg dele, é dele. Pochettino, Almeida e companhia. E desses treinadores que estão nas seleções, a gente vai ver que o BKC é pura origem do Bielsa, é bielcista. E aí tem um outro nome que não é tão importante na história do futebol, mas que foi importante na formação, que é o Pekerman. Cujo técnico Néstor Lourenço da Colômbia Era o auxiliar era o dele. braço direito do Peckerman. Na Colômbia. E o Fernando Batista da Venezuela era o auxiliar dele na Venezuela. E o Scaloni é formado por ele na base da seleção argentina. Aí junta essa escola do Pekerman, da formação, que tá aí o Samuel, que tá aí o Aimar. Placente, o Aimar, que jogaram com o Bielsa também. Eles jogaram com o Bielsa, mas eles são da origem do Pekerman. Esses dois personagens eles estão muito Mas importantes era nessa Peckerman geração. na 20 e Bielsa na principal, né? O primeiro Pekerman assume na 20 e 95 ainda com passarela. Porque a Argentina até a Copa... 78 a Argentina é campeã do mundo com o Menotti. Em 79 o Menotti comanda a seleção sub-20 com o Maradona. Depois, com o Bilardo continua treinando a seleção sub-20 também. Aí pós-Bilardo, o Bilardo sai em 90 e aí que se tem uma ideia de criar um projeto separado da seleção que começa a partir de 94, que aí os treinadores apresentaram e o Pekerman apresentou o projeto de desenvolver a base. E a Argentina ganhou um monte de Mundial Sub-20, Sub-17, medalha de ouro. Medalha de ouro. Malásia até a Olimpíada, 97 contra o Uruguai, 2001 na Argentina, que é o time do Isso. D'Alessandro, do Saviola. 2004, a Olimpíada que o Bielsa é campeão, O a Bielsa formação assume, é né? do Pekerman, e aí o Bielsa cai da seleção 2004, depois durante as eliminatórias, e aí o Pekerman assume a seleção principal. Mas esse momento da base ali foi tocado pelo Pekerman. Depois o Tocali, que era auxiliar do Pekerman, segue e ganha mais o Mundial de 2007. Tocali não Hugo quis o Tocali. Messi. O Hugo Tocali não quis o Não Messi. sei se bem essa história, É mas... bem isso. O Hugo Tocali é o seguinte, ele já estava com o grupo pronto da seleção. E aí o pai do Messi espera o Bielsa no hotel. Ele sabe que o Bielsa está em Barcelona e ele faz um plantão no hotel. E ele chega e entrega pro Bielsa uma fita do Messi. E o Bielsa passa para o auxiliar dele e diz, não, vamos ver. O Bielsa é um cara que ele é maluco, mas ele é atencioso com as pessoas. E eles assistem. E o assistente liga da Espanha e diz assim, nós temos uma joia aqui. E o Tocali disse, não, a seleção já está fechada. depois O grupo já está fechado. Aí, essa história é maravilhosa. E aí, insistem com ele. E a família do Messi diz, olha, a Espanha está em cima, mas ele não quer jogar pela Espanha. Ele quer jogar pela Argentina. E aí eles criam um amistoso contra uma seleção paraguaia. Isso. Chamam um juiz aposentado para assinar a súmula. É um jogo dentro da AFA, porque o Messi precisava de um jogo com súmula Sim, para não ir para para não ir para Espanha. E esse jogo, e aí tem um repórter argentino, uma revista, que ele vai atrás dos personagens. E ele conta, e o Messi entra, tipo assim, em meia hora faz 2, 3 gols, acaba com o treino. 6 6 a 1. História do Argentinos Júniors. Isso. jogo. E eles criam todo um jogo para que o Messi assinasse a súmula. E a partir daí o Messi entra. O Messi aparece naquele sub-20 que 2005. o Rafael Sobis joga na Holanda. O Brasil vai com o Rafael O Sobis. Brasil ganha a Argentina ganha do Brasil na E semifinal, o faz um Messi golaço. aparece ali. Ele faz um Mas golaço. olha que loucura, o cara disse não pro Messi, porque o grupo tava fechado.
Aí eu me lembro do presidente da federação, Francisco mata. Novereto. Ainda mata um treinador. Mas ali tá tendo a transição, né? Quando o Pekerman sai da seleção sub-20 para assumir a principal e o Hugo Tokai Isso. assume a sub-20. Tem esse processo de transição. Só que para fechar dos treinadores, aí tem 2 caras que são da velha guarda aqui, né? O Gareca, que é jogador lá dos anos 80, que chegou a jogar com o Bilardo, ficou fora da Copa do Mundo de Que é 86. o Miguel Ángel Ramírez do Palmeiras. Isso. Tu não pode falar no nome do Gareca para um palmeirense. E o Gareca era o centroavante do América de Cali que perde as 3 Libertadores seguidas. Sim. E o Gustavo Alfaro, que também é um treinador à moda antiga, que é um cara mais defensivo. A gente até poderia colocar que o Alfaro é da escola do Bilardo, mas não tem relação com o Por que Bilardo. o apelido dele é Lechuga? Alface? É alface? Não sei. Pois é, mas por quê? O cabelo dele é meio estranho, não é? Deve ser pelo Sei. cabelo. Ele é meio parecido com o Dorival Júnior. Aliás, Então tu ele tem recuperou aqui- muito o Paraguai, né? O Paraguai termina Sim. a Copa América destroçado e não perdeu mais Vamos nenhuma. elogiar o Paraguai? 9 Ganhou do jogos, Paraguai, ganhou O do mapa da Uruguai. Copa tem um dedinho podre, né? A gente elege algum time pra falar, algum jogador pra falar, na semana seguinte o time é eliminado, perde. Então o Paraguai é muito bom. O Alfaro assume com a seleção fora da zona de classificação, ou seja, de 10, tu tinha que estar em Sim. 7º no mínimo. Ele tem 9 jogos. Ele tem 5 vitórias, 4 empates, ele levou 6 gols e ele ganhou do Uruguai, empatou com o Uruguai, ele ganhou da Argentina, ganhou do Brasil, empatou com o Equador, empatou com a Colômbia e ganhou da Venezuela. Não, eu tô dizendo pra gente elogiar o Paraguai porque estamos gravando esse episódio antes de Brasil e Paraguai, tá? Que fique bem claro. É, porque Tem que falar mal da Venezuela. a gente não, só pra gente dizer assim, a gente tem aqui, nesses 8, tu tem o Bielsa e o bielcismo com o BKC, tu tem os caras do Pekerman, aí tu tem 2 da velha guarda, o Gareca e o Gustavo Alfaro, que representam o Alfaro mais a escola Bilardo, né, do futebol de resultado, futebol defensivo e tal, e o Gareca, que é um cara mais ofensivo, que seria mais alguma coisa menor. Então tu tem os 4 de alguma forma nesses 8 aqui. Ou Sim. seja, são coisas que vão passando. Tu vai pegar, por exemplo, o Dorival Júnior, que é o treinador da seleção brasileira. O que o Dorival representa de escola de futebol? Não tem escola. Não existe, né? É, exatamente. Então, assim, o que antes do Dorival era o Fernando Diniz? O Fernando Diniz representa ele mesmo. A escola Sim. do Diniz é a dele. Ele quem criou. É Né? autodidata É o total. dele mesmo. O Tite, Não que é da tem. escola gaúcha, mas aí tu mesmo diz, não é da escola do Filipão. Não, é ele Andrade. O Tite reconhece isso. Claro que depois influenciado pelo próprio Ancelotti. É onde que ele vai falta, né? buscar É que, claro, referência. o Brasil é um país muito grande também. A gente tá falando da questão do futebol gaúcho. O que forjou essa ideia de jogo gaúcho, que até se perde um pouco, ela se mantém em alguns traços, mas do jogo aguerrido, do jogo combativo, do jogo talvez até mais defensivo. Porque por muitas décadas o Campeonato Gaúcho ele ocupava um espaço no calendário em que o inverno era rigoroso, chovia muito, Campo tu jogava em pesado. campo pesado e É. ficou que tu não pode trocar passe nesse E campo. tem muito da de um questão jogo cultural, da identidade do gaúcho, que é o cara, né, o macho que vai pro meio do combativo, campo. da guerra, Tem do no conflito. livro Neto Perde a Sua Alma, do Tabajara Ruas, vira filme e tal. Tem um diálogo que eu acho sensacional, que é quando o general Neto é chamado para conversar com o imperador Dom Pedro, no Rio de Janeiro. E aí o Dom Pedro faz a pergunta, por que vocês são tão bélicos lá no Rio Grande do Sul? Estão sempre em guerra. E aí a resposta do Neto seria, imperador, a uns coube o destino de viver numa Atenas tropical, a outros coube o destino de Esparta. Então é mais ou menos isso. E essa identidade do futebol aguerrido, brigado, disputado fisicamente, é uma herança também disso, dessa entre fronteiras, de pelear para decidir fronteira, para não deixar o inimigo entrar na tua área. Dos gaúchos e dos gaúchos, porque na prática... O Uruguai é a mesma coisa. É a gente mesma teve, coisa. Né, a questão das missões, os bandeirantes Isso. entraram, guerra, questão... Isso acaba do forjando um federalismo, caráter, identidade cultural. guerra. E aí nós sempre tivemos uma característica de não negociar, mas de impor, de brigar, de discutir. Eu acho que isso atrasa muito o nosso desenvolvimento. A gente nunca converge, a gente sempre diverge. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem essa característica, é um traço cultural que precisa ser revisto. A gente está sempre divergindo. A gente não tem 3 lados, a gente tem 2. Ou tu é gremista ou tu é colorado, Chimango ou tu é Maragato. Chimango ou Maragato, ou tu é PT ou tu é PMDB, ou não tem meio termo. É. E nisso a gente vai alimentando esse conflito. E tudo é um conflito. Agora tem que revisar o PT e PMDB. Agora... Às vezes Sim. tem PCdoB e PSDB. Bom, a esquerda é e direita. esquerda e direita. Esquerda e direita, exato. PL ou Corrigindo. PCdoB. PL ou PSOL. Isso. Mas enfim, a gente tem essa característica que eu acho que é forjada por essa
construção do Rio Grande do Sul. Claro que sim. E outro, o Rio Grande do Sul sempre teve numa linha tênue entre ser uma colônia espanhola e portuguesa. Por períodos fomos espanhóis e acabamos sendo portugueses. Tem a questão de ser uma área de fronteira. Exato. Né? Então, assim, tudo construiu. E o futebol é muito reflexo dessa sociedade. Mas então, o Tite A Argentina tem isso também e o Uruguai tem isso. Né? Mas o Tite é esse técnico que, na minha visão, consegue ultrapassar essa fronteira. Por exemplo, Mano Menezes e Tite, os dois já deram entrevistas dizendo que a origem deles é Enio Andrade. Que os dois admiram Enio Andrade. Mas o Tite... Com desenvolvimentos diferentes. Então, mas o Tite ultrapassou essa fronteira. A última referência dele é Carlo Ancelotti. Ele vai à Europa para ver como que o Ancelotti treina o Real Madrid. Exatamente. Esse exemplo, por exemplo, que eu citei do Bielsa. O Bielsa ficou... Para pegar, por exemplo, o sistema de marcação. O Bielsa, até hoje, ele marca individual. Aliás, contra o Paraguai foi um horror. Tá, o BKC e o São Paulo, quando eles começam a trabalhar também. Aham. E depois eles mudam para marcação por zona. Aí quando o Crespo treina o Defensa e Justiça, marcava individual e o BKC se assume. Eu lembro de uma entrevista, o Crespo ganha a Sul-Americana, o BKC depois ganha a Recopa em cima do Palmeiras. E aí eu vou entrar nesse assunto que eu quero entrar no nosso lado também. Eu lembro de uma entrevista do BKC logo depois na ESPN Argentina que perguntam para ele por que ele mudou o sistema de marcação do Crespo que tinha dado certo. Ele disse, sabe, primeiro que para eu convencer um jogador a jogar de uma forma, eu tenho que estar convencido disso. E no início, eu e o Jorge, ele fala, o São Paulo, a gente marcava individual. Mas com o tempo a gente foi se convencendo de que a melhor forma de marcar é por zona. E hoje eu não consigo convencer meu jogador a marcar por individual porque eu não acredito mais nisso. Então tá marcando por zona. Então ele mudou dentro da escola do Bielsa. Agora eu quero perguntar o seguinte: quantas vezes num programa esportivo nosso a gente pergunta pro treinador isso? Não tem. Não faz parte da nossa cultura Não, isso. Não. Ou falar de coisas de dentro dos princípios do jogo, mas do futebol. E isso aí é falado no programa de maior audiência da ESPN Argentina. O público entende, não tem que alguém explicar que tá falando sobre isso. Gente Tá dentro do universo do debate esportivo, do debate de futebol lá. No Brasil a gente não tem. A gente tá ainda numa fase que lateral joga na lateral, que meia joga no meio campo e que zagueiro joga de zagueiro. A gente condena goleiro jogar com os pés ainda. É isso? Então, a gente, Quando no é que debate mudou? do Brasil, a gente tá A atrasado. regra mudou em 94. Sei lá. Fez 30 anos. Não, antes assim. da Copa de 92. 92, fez 30 anos agora. 33. E a gente debate ainda jogar com o pé. E eu acho que agora faz uns 5 já que a regra mudou da bola Tiro de poder meta sair por dentro. dentro da área, né? Que favorece mais ainda o jogo com os pés do zagueiro. Você do conhece goleiro. o Rogério Maia, treinador de goleiros, trabalhou Grande no Flamengo, no Inter, no Atlético Mineiro, tá no Santos agora, tava na seleção sub-21 na época que jogou o torneio de Toulon. E eu me lembro de ter tomado um café. E essa mudança, ela começa no torneio de Toulon. E ele senta aqui no bar da redação, quando tinha um bar aqui que servia um café, agora é tudo na máquina. Mas enfim, paguei o café para ele, um café saboroso. E Nem ele, toda evolução vem pro bem. e ele disse o seguinte, cara, Mas não funciona. Né? tem uma mudança na regra que vai impactar e vai mudar o futebol. Essa ideia do jogador poder receber a bola dentro da área e poder sair jogando vai mudar o futebol. Sim, queria um jogador a mais. E aí ele disse, ó, por exemplo, o Brasil, aquela seleção, acho que era o Micari o técnico. Ele escolheu o Andrei, que tá na... Andrei Santos? tá no Vasco, Ah, não, o goleiro. ex-Vasco. Ah, tá. O ex-Vasco, o meu volante, que tá na Esse aí tá na seleção seleção, agora, o Andrei Andrei Santos. Santos. Esse, o Tá no nosso Estrasburgo. cara era o Andrei. O Andrei, como tinha boa saída, ele ficou designado de vir buscar a bola do goleiro e receber na área e nós começávamos o jogo ali. Isso mudou o O futebol. André fez muito isso no Fluminense do Diniz. O André fez... Então, assim, se discute isso no futebol brasileiro? Não. Se discute questão... Agora tu vê alguns comentaristas falarem de... Eu tava vendo o jogo no final de semana, Operário do Mato Grosso, Operário do Paraná versus Remo. E o comentarista usando termos mais técnicos. Mas ele tava fazendo o Remo e Operário. Mas daí na hora de fazer a Libertadores, o São Paulo e Atlético Nacional, se não for E até peço desculpa, o não- Calçade ou o Jean Oddi, não vai ter isso. Eu até peço desculpa que eu não guardei mais um É que comentarista jovem. É uma usando nova termos. geração chegando porque a ESPN incorporou o campeonato, né? Então ela tá Tem renovando. muitos jogos. Mas mas assim... Tem o Caio Alves, que é um É. baita analista que também faz escocês. Eles não estão nos principais jogos. Tem o Calçade, que pra mim é o maior exemplo de comentarista do Brasil. Mas assim, que é um dos principais da ESPN, mas mesmo que a gente tá falando, a gente vai pegar esses caras fazendo isso nos jogos pequenos, nos jogos Mas grandes. isso se Tudo, replica e no Atlético, futebol fora o nos Calçade. clubes. E o Jean. Porque antigamente a gente dizia, não, mas o Flamengo pode jogar desse jeito, o Náutico não pode. Hoje o Náutico sai tocando com o Muriel no gol. E não tem problema nenhum, treinando. Então, assim, a gente tem que desenvolver, e a gente, que eu digo, nós, imprensa, também o conhecimento, estudar não é feio. Estudar te faz crescer, te abre a janela do mundo.
e a gente renega o estudo no futebol. E até rever, como disse o Munari agora há pouco, sobre a marcação por zona, a marcação individual, rever postos que tu tornou inegociável há 5 anos, 10 anos. Daqui a pouco tu olha com outro viés e diz, não, peraí, vamos refazer isso aqui. O The Athletic, Léo, recentemente fez uma análise, quando terminou a Premier League aí, deve fazer umas 2 semanas, sobre o comportamento dos goleiros, né? E óbvio que o Ederson se destaca por isso, ele terminou o campeonato com 5 assistências, e aí fizeram uma análise das 5 assistências, que é um comportamento que tem o Manchester City de sair tocando curto para atrair o adversário, a bola cai no pé do Ederson e ele, puf, no Haaland, ou o Haaland dá a casquinha pro Savinho, ou vai direto no Savinho, enfim. A origem de 5 gols do Manchester City, aliás, 5 gols são direto passe do Ederson, sem contar esses em que ele dá a bola longa, a casquinha e vai para algum lugar. Se for falar bola longa e casquinha, tu vai lembrar até daquele vídeo do Filipão conversando com o Cristiano Ronaldo, em que eles falam esse tipo de coisa. Mas é o Manchester City do Guardiola, que atrai o adversário, e o goleiro é o armador, o cara que termina uma temporada de 38 jogos com 5 assistências. Aí é um processo, mas aí esse é um processo porque, primeiro, tu troca muitos passes, começa a atrair o adversário, aí depois de um tempo o adversário começa a te marcar alto, aí já que tu atraiu o adversário, tu começa a fazer isso aí. E pra terminar, não é só não isso aí com chegar e já começar a dar o balão de cara. Esse ano o City não ganhou a Premier League, mas é um time da elite e a gente tá falando de um goleiro que é muito habilidoso pra assim, isso, mas não é é o goleiro do Bournemouth que faz isso, do Crystal Palace também, do Brighton. Pegando uma mudança no futebol brasileiro, eu tava vendo, acho que é o Rafa, esqueci o nome, o sobrenome, Rafa Marques, que agora é comentarista do Sport TV. Mexicano? Que é o Rafa Scout, não, que ele não, o Rafa Marques é da ESPN, esse é o Rafa Scout, acho que é outro. É outro sobrenome, perdão, Rafa, se tu estiver vendo, mas ele estava trazendo números há 10 anos do Brasileirão, tá? Os jogadores que mais trocavam passes eram volantes e meios. O D'Alessandro estava no top 5. Jogadores com mais passes no Brasileirão. Hoje, todos, nessas primeiras rodadas de Brasileirão, os 5 primeiros são zagueiros. Tá, não tem mais como ter o meia ser o cara que mais vai trocar na bola. Sim. Não tem mais como ter o volante. É o goleiro e é o zagueiro. E às vezes é o goleiro. Argentina e Chile, quinta-feira, no primeiro tempo, o Dibu Martínez trocou mais na bola que qualquer jogador do Chile. O assunto está se dispersando, mas eu preciso citar a entrevista que a gente fez com o Tostão. Eu e o Gustavo Maia fizemos uma entrevista com o Tostão na Rádio Gaúcha nesse domingo, no programa Cardápio de domingo. Foi a entrevista que abriu o programa. E o papo era sobre seleção brasileira, sobre Ancelotti. E aí o Tostão fazendo uma análise sobre a entrada do Matheus Cunha, a saída do Richarlison. E aí perguntamos sobre o que ele achava do momento do futebol brasileiro. E aí ele disse que se abriu um hiato a partir do momento que no Brasil se viu as figuras do meio-campo como o volante brucutu, defensor, exclusivamente defensor, e o meio-atacante, que tem que pisar na área para fazer gol. Ele disse, a gente parou de criar jogador de meio campo. Isso. E o fundamental no futebol é jogador de meio campo. É ali que é o nascedor da jogada. Pode ser esse volante que vem buscar a bola no goleiro, como pode ser o 8 que até pode eventualmente pisar na área. Mas o cara vai iniciar a construção da jogada. E agora já tem o zagueiro construtor. É que tem um desenvolvimento. Como o espaço ficou mais curto, esse jogador que pega a bola, que centraliza o jogo, que pensa o jogo, ele não tem mais tempo para pensar o jogo, para pegar a bola. O que aconteceu? Se fragmentou a função do 10 para todo o time. O goleiro hoje é 10. O lateral, quando vai por dentro, vira um 10. Claro. O zagueiro, esse zagueiro que a seleção apresenta, o Alexandre Ribeiro, ele joga, o passe dele é um passe de meia. É um passe de quebra-linha. O Léo Ortiz. Então, assim, a função do 10... O que faz o Roger no Inter? O Wesley, que é um driblador, um extremo, vem pra dentro pra jogar como meia. O Mano tá em busca de um meia que venha da ponta pra dentro pra armar o jogo. Então, assim, a função do 10 se fragmentou. Talvez o centroavante não seja tão 10. Embora o Matheus Cunha tem essa característica. E o Bright White no Grêmio não é 9. Não, e já teve a fase do falso 9. Né? Quase 9. Já teve a fase do falso 9, de ser um jogador que ele não fica fixo naquele espaço, ele fica rodando e ele ocupa o espaço. Né? Agora um pouco menos. Mas só é Rafael Marques mesmo, analista do Sport TV. Ele é scout e agora está fazendo umas matérias de análise para o Sport TV. Ontem a Espanha jogou sem centroavante na final a gente está gravando isso na segunda-feira, pós-final da Nations. E aí a questão tática, né? Eu estava prestando atenção depois de umas análises, porque o Oyarzabal, que jogou como centroavante, na verdade não é centroavante. A Espanha ela estava num 4-2-2-2 em alguns momentos, mas não é o 4-2-2-2 antigo, que tinha 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes de dupla.
os dois volantes, o Zubimendi e o Fabian Ruiz. Aí o Pedri, que era o meio adiantado, quando o Oyarzabal descia, faziam esses dois à frente dos volantes. E os dois atacantes eram os pontas, o Yamal e o Imes aberto. Então eram 4-2-2-2-2, só que os últimos dois os atacantes abertos. Porque no meio, os 4 caras, os dois meias e os dois volantes, os 4 caras do meio campo, faziam um quadrado, mas eles se movimentando para gerar espaço com os E pontas quem é abertos. que faz o primeiro gol dentro da área? O volante Zubimendi. e o outro... Num rebote. Então, assim, ó, são mudanças dentro daquilo que já algumas pessoas dizem, mas os caras estão jogando de novo como se jogava antigamente. Não, é diferente. É o mesmo número, mas é jogando assim, o posicionamento diferente. Eu entendo a crítica de quem aproveitando os diz espaços. a seleção brasileira, o futebol brasileiro, não tem hoje mais um Romário. É verdade, mas em 2002 também não tinha. Ah, mas em 70 tinha o Pelé, nós não temos mais um Pelé. Mas em 94 também Mas não é que, tinha um assim, Pelé e o ganhou, futebol então vai dá pra mudando. ganhar. Talvez esses caras A Espanha não hoje tem o Romário. não conseguissem Exato. jogar com o espaço que não... O Romário era um gênio no espaço curto. Mas será que ele conseguiria fazer tantos gols com a evolução física dos... Hoje tu pega um zagueiro como o Fabrício Bruno, que ele diz, não perco em corrida para nenhum centroavante, para nenhum atacante. E é verdade. Será que o Romário conseguiria se criar? Quando o Romário vinha jogar em Porto Alegre contra o Inter, era histórico já. O Inter colocava o Márcio Tigrão. Botava um cara que ficava o tempo todo marcando o Romário não fazia gol. Ele Então, mesmo será já que ele disse agora que É. ele concordou que se é verdade que o Filipão não o convocou por uma questão tática, ele disse que aceita. Aceita. Gurizada, pra gente não perder o nosso rumo aqui. Já perdemos. já estamos perdemos. lá Se em foi, Maquiné. né? Se É, foi. mas vamos Começamos voltar. a nossa rota começou ver, na Argentina, vou nós ver. paramos na Espanha. Os nomes mais destacados, a gente passou por isso, né? Principalmente na Europa, Simeone, Pochettino, Hoje, os mais hoje, destacados. hoje de mais destaque até não são tantos assim, né? Se a gente for ver, atualmente é Simeone, o Martin Anselmi e o Kudê. Salvou o Alavés do rebaixamento. Ah, mas não fala muito É. alto, porque aqui Tá ele dizendo onde? tem Hoje na Isabela. Europa, na Elite. Né? O Pochettino foi para a seleção dos Estados Unidos. Então é Simeone, Martin Anselmi no Porto e o Kudê no Alavés. Não tem mais o Pochettino lá nos O Estados Manuel Unidos. Pellegrini, ele é chileno, mas Na ele formação ele argentina. ganha destaque quando ele treina o São Lourenço, ele é campeão para Libertadores pelo River, e aí vai para o Vila Real. E aí lá faz história. Então colheu da fonte também, embora tenha o início de Chile. E ele tá bem no Betis agora, né? Então são alguns referência Mas hoje o que na mais Europa. chama atenção é que se tu vai no Campeonato Boliviano, aí veio jogar acho que foi o... Não, o Grau que veio com o comiço, ninguém O lembrava mais do comiço, comiço. O Não, Melgar, Léo, que eliminou o Inter da Copa Sul-Americana de 2022, ele só tem técnicos argentinos. Mas na época tinha assumido um peruano, só que o Néstor Lorenzo tinha levado até a etapa anterior. E aí Isso. ele sai para assumir a Colômbia. E em Mas seguida já Teve um vem time mais boliviano, argentino. o Always Red, jogou contra o Inter, Aham. e o técnico era o Turco Assad, que é centroavante do Vélez. Então, Que quando- acabou de ser campeão mexicano. E ele foi técnico Não, esse é o do... Não. Mohamed. Ah, o Mohamed. Ah, não, o esse é campeão o mexicano é o Calucha Sanches, Turco do Cruz Mohamed. Azul. É. Não, agora foi com o... O Cruz Azul ganhou da América do México a final agora, com o Não. Vicente Sanches, uruguaio. Não esse ano. A Tá, outra pode ser final. ano passado. Então. A final agora foi o... Poxa, o time de vermelho, o Anel Necaxa, qual é que é? Toluca, o treinador que foi o treinador do Atlético, o Turco Mohamed. Então, Ganhou assim, agora, da final eles- contra o Jardine. eles vão... Ah, não, o Cruz Azul ganhou a Champions League. A Champions League. Isso aí. Então, assim, eles vão desbravando os mercados. Então, tu vai na Venezuela, tem técnico argentino. No interior do Equador, daqui a pouco tu pega o Cuenca. O Javier Gandolfi, que comanda o América do Atlético Nacional. do E, Atlético assim, Nacional. Não quer dizer que não existam brasileiros que também alcancem esse status de treinar a seleção, mas são poucos e parece que o tempo de duração é menor. É por isso Paulo que eu Autuori, louvo, é por isso que eu Thiago louvo o Nunes. movimento O que o Zago Thiago Nunes treinou a faz. Bolívia. Pode ter questionamento sobre o trabalho do Thiago Nunes e tal, mas o Thiago Nunes ele vai pro Peru, ele faz um bom trabalho, depois ele abre um mercado no Chile, ele Universidade tem uma Universidade Católica. Católica, saiu da Católica e está assumindo a LDU, Equador. Jogando pra Equador. jogar Libertadores. vai jogar Libertadores. É contra Então, assim, ele é um cara que, cara, ele decidiu sair Botafogo. da zona de conforto. E esse é um ponto do técnico brasileiro que o argentino ele não tem. O técnico brasileiro, me parece, Felipe, que ele tá numa ciranda. Depois que tu entra para esse grupo de, 30 técnicos, tu fica pipocando. De de um time pro outro, repetindo. Eduardo Barroca. Eduardo Barroca era um cara que era da base do Corinthians, do Botafogo, foi a base do Corinthians, treinava a base do Corinthians quando foi chamado pelo Botafogo. Da tese do Porrete. E aí ele assume o Botafogo, faz um bom trabalho, o jogo dele chama atenção, porque é um jogo de posse de bola. O Eduardo Barroca, há pouco estava no CRB.
Ele tá pipocando, ele entrou nesse cenário, daqui a pouco ele tá num time da Série A. Quem fugiu essa lógica é o André Jardini, que a gente já elogiou, pra mim seria o técnico da Seleção É Gaúcha. o outro que começar topou, falando foi disso. treinar o São Luís de Potosí. Time que é do Atlético de Madrid, mas é um time menor do México. Então, assim, são poucos os que se aventuram. O Barbieri, na onda do André Jardini, foi treinar um time no México. Porque esse é o caminho. Acho que o Juárez que ele foi Porque treinar. isso que tu falou, Bel, do grupinho dos 30 que ficava rodando, isso mudou a partir do momento que o futebol brasileiro começou a contratar técnico estrangeiro. Já não tem mais esse mercado, tanto que quando é possível eles atacam os estrangeiros, alguns deles, né, com o os Sport recalcados. Recife, há pouco tava com o Pepa, saiu do Pepa, foi pro Antônio Oliveira. É, mas assim, esse jovem treinador brasileiro, ele tá tendo muita dificuldade para entrar no mercado, porque o caminho normalmente tem sido feito o seguinte, os caras tentam um estrangeiro, aí se não dá certo o estrangeiro, que o estrangeiro é visto como uma aposta, pensa, bom, agora eu preciso de um cara que vai me garantir alguma coisa, tu vai no brasileiro medalhão. E como é que tu vai começar a surgir treinador nesse mercado? Tu não tá dando espaço para jovens treinadores. Quando o Grêmio ficou sem treinador recentemente, ninguém tinha coragem de falar em treinador novo. Se a gente olha a Série B hoje, tem muito mais técnico renomado do que Um antes, por bastidor, consequência. por exemplo, né? O Inter, quando demite o Medina, é oferecido ao Inter, e eu até tive contato com os diálogos e tal, o Marco Silva, português. E aí? O Inter levou medo. É. Pela repercussão, como o Medina tinha ido mal, trazer um técnico estrangeiro. O que o Inter fez? Buscou o Diego... Não, na época foi o Mano. Medina, foi o Mano. Foi o Mano. Mas assim, tu não vai dar chance Buscou pro o brasileiro também. O movimento que o Santos fez agora, por exemplo, do Kleber Xavier, que é um técnico que está há 20 anos no mercado como auxiliar do Tite, mas que é a primeira experiência, tem muito a ver com a relação com o Neymar. Porque Não, tinha e a outra, relação da seleção, mas assim, o Grêmio Santos- chegou a falar nele, não teve coragem. E o Santos confiou porque foi Kleber Xavier e toda a comissão do Tite, Toda a menos o Tite. Também porque muito pelo Tite, não é? Inclusive o César Sampaio, que estava de interino e era assistente Mas fixo é um do- raro movimento de clube grande hoje. E aí, como é que tu vai desenvolver o treinador brasileiro se ele não tá tendo mais a chance de entrar no clube grande? Ele vai ter que começar a sair daqui. Daqui a pouco ir isso aí pro Chile, ir pra Colômbia, fazer um bom trabalho, vai chamar a atenção de Rafael novo. Guanais é uma exceção, né? Mas é no Mirassol, né? É, mas é uma exceção. É, ou tem, por exemplo, um cara Tava que é no muito... Operário do Paraná, fez um bom trabalho. e O agora ganhou Carpini uma já chance. foi esse cara O Carpini também. é né? uma exceção. O Carpini Destacou foi na esse Água cara. Santa, cara- Juventude, São Paulo, aí vai pro Vitória. Isso. Mas conseguiu se estabelecer, tá no mercado ainda. É um cara que é referência na parte teórica do futebol, por exemplo, que está na Série B e já se mantém. O Bruno Pivetti, por exemplo. Se for procurar artigos sobre futebol, vai estar ali, Pivetti e tal. Ele treina o Operário desse jogo aí que perdeu pro Remo por 2-1, por exemplo. Mas será que ele vai conseguir ter um espaço na Série A, se não for um espaço de exceção como esse, que é O um... Léo Condé foi o mesmo, chegar é o mesmo chegar com caso. o Mirassol, subiu o Vitória, né? Isso. É, o Léo Condé tá fazendo Tem um bom trabalho tem com o grupo Ceará. de É. técnicos Em outros que- tempos se abriria o mercado mais fácil. É que agora tem os estrangeiros também ocupando esse espaço, que antes não tinha. Tá bem mais difícil, por isso que a médio prazo, porque esses mais veteranos que estão aí, que hoje são apostas de bola certa, daqui a pouco também não vai ter mais. Daqui a pouco o Mano já tem 60 e poucos anos, o Renato tem 60 e poucos, Mano o Dorival Menezes, também. o- Daqui a pouco E aí quem são os novos? O Roger já tá com 50, né? Que o Roger e o Ceni são caras da nova geração. 50 anos eles já têm, nova geração. O Mano Menezes estava fora do mercado até o Inter resgatá-lo. Sim, ele tinha ficado um tempo fora. Um bom tempo fora Por do uma má mercado. campanha na Arábia Saudita. Isso. Que também já não leva e mais hoje assim. o Mano virou o cara do plano de emergência. Não, vocês lembram, pô, O agora Renato fica Grêmio, aí tem o Flamengo, vai mal, volta pro Grêmio. E assim, aí agora com- apareceu o Fluminense, mas ele com- ficou muito tempo restrito ao Mas Grêmio. Fluminense, por onde ele já passou outras Também. vezes, duas, com a três concentração de dinheiro no futebol saudita agora recente, não são técnicos brasileiros que estão É. indo para lá em sua maioria. Antes era assim, né? O treinador brasileiro se destacava aqui, o Fábio No Catar. Carille ganhou. É. Já não é mais assim. O Estados Odair Unidos voltou não agora. tem. O Odair Por exemplo. foi um cara que trabalhou, mas É. trabalhou num clube menor da Arábia Saudita, né? Mas É, para onde que o Odair, mas já é, aí não- o Odair já- volta pro Brasil, vai pra Série B. A Série A não foi nele. Mas já não é mais assim, né? Mas Na- acho que aí eu acho que é o uma Leonardo aposta Jardim do estava próprio lá e Odair. agora chegou no Cruzeiro, por exemplo. Esse É um movimento cenário diferente. do Odair ir pro Atlético Paranaense, eu acho que é mais pela grife Atlético Paranaense, né? De devolver um clube que se tornou grande nos últimos tempos, a Série A e manter um projeto. Acho que é nesse sentido. O Seabra, o treinador do Bragantino, é um treinador interessante, tá? O Seabra tava no Cruzeiro, não era pra ter caído. Lembra que tem a história do áudio? Eu lembro de um componente desse programa, neste programa, chamar ele de Sebrae. De Isso. forma Fui irônica. eu? Foi. Se atrapalhou, talvez. Mas com ironia. Ah, é Sebrae! É. Eu Não, lembro, mas ele né? fez o trabalho dele, não era Patrocínio, ruim. um abraço pro Sebrae. O Cruzeiro termina em sexto, primeiro turno do Brasileiro ano passado. Aí chegam as contratações. Aí o presidente, dono do clube do Boteco, liga, deixa vazar o áudio pra pressionar o Sim, é verdade. o
Seabra, o trabalho desanda, vem o Diniz desanda, e até que agora o Leonardo Jardim está arrumando. E o Seabra está fazendo um trabalho excelente no Bragantino. O Seabra, sabe a origem dele, né? Ele era técnico da USP. Ele é professor de educação física, formado, e ele começa treinando o time de estudantes. Olha só. Começa treinando o time das faculdades, depois tem uma seleção da Universidade de São Paulo, e aí ele vê que ele tem muito potencial, e depois ele começa uma trajetória toda nas categorias de base. Fábio Matias, categoria de base. Então, a base ainda ajuda muito a formar, porque nós temos grandes profissionais na base e estudiosos. Sim. O problema é que para esses caras furarem a bolha e entrarem nesse grupo dos muito 30, difícil. que geralmente não são tão estudiosos, não são caras que se aprofundam. O que acaba muitas vezes acontecendo é esse treinador que começa na base e vê que não consegue furar a bolha, colar num ex-jogador, num medalhão como auxiliar técnico. Como auxiliar. E ele acaba sendo a parte mais acadêmica, Isso. né? Isso. Ele acaba atualizando esse profissional mais rodado, mas é muito difícil para ele entrar. E assim, é Caras muito que difícil. passaram por aqui, Eduardo Barros, Ricardo Cobachini, por exemplo, tem Sim, feito sim. o Cobachini agora assumiu como auxiliar no Vasco, talvez. Ele estava como auxiliar do Abel, né? Por muito tempo Abel, ele foi é. com o Abel. Isso, chegou aí pra Suíça com o Abel, mas agora eu acho que ele tá no Vasco. Isso, tá no o Vasco do Diniz, isso. Isso. Ele assinou, o Eduardo Barros já foi muito auxiliar do Diniz, estava no Amazonas, enfim. E Léo, vai ao encontro daquela lembrança sobre o Thiago Nunes, né, que já treinou vários times por aí, é um caso raro do futebol brasileiro, e eu acho que aí se encontra na cultura da Argentina. Não é que o povo argentino ele é mais explorador que o brasileiro, mas eu acho que pela dificuldade econômica, o brasileiro ele se move dentro do próprio país, né? Tu sai de um estado de menos oportunidades e vai para um estado de mais oportunidades. Tu vai a São Paulo, tu vê gente de tudo que é lugar do país. Os argentinos, eles, até por terem passado por muito mais crises econômicas que o Brasil, eles vão em busca de oportunidades em outros países, né? Então os argentinos vão para a Espanha em busca de uma vida melhor, e a gente está vendo vários jogadores aí na seleção, inclusive, que às vezes tem os filhos de jogadores, mas também tem aqueles que nasceram lá, Inclusive, porque foram a em busca de uma Argentina vida melhor. Tem um escritório em Madrid com um cara que observa as fichas técnicas dos jogos de base e os nomes que podem ser argentinos, ele vai, investiga, é filho de argentino. Aí ele começa a acompanhar. É. E assim, muitos jogadores... O Nico Pasta o agora, Romero, filho de jogador. E o Romero, argentino... que jogava Nico no Romero. Mallorca. E o argentino não por especificamente uma característica, mas acaba desenvolvendo essa característica em milhares de crises, ele precisa ir para fora para buscar. Em outro cenário é que outro treino, Boca, o River, talvez algum time que esteja na Libertadores, ou a condição melhor é treinar o Colo-Colo, como Sim. faz o Almiron. O Colo-Colo paga mais que é o time Lanús. que o Lanús. É. Eles vão, né? O Chile é um mercado interessante. Isso. Que são clubes populares, de massa. Tu ganha aquela casca de treinar um grande clube com pressão, embora seja um... E o campeonato tu vai disputar entre três, não mais do que isso. Vai jogar uma Libertadores, Vai jogar agora o uma Colo-Colo se ferrou pela Libertadores. torcida, mas poderia ter ido um pouco melhor. Sim, Exato. não, É. qual sim, É. o jogo Como é que- ele da briga com o Fortaleza estava aos 70 e poucos minutos e estava empatando o Já jogo. Como é por que o Almiron exemplo- sai da final da Libertadores de 2023 pro Colo-Colo, É. por exemplo? Né? Porque teve uma boa proposta financeira, ele não ia ficar no Boca, não ia treinar o River. O Diego Martínez, o ex-técnico do Boca, tá no Cerro Porteño. Tá no Cerro É. Porteño. Tá jogando Libertadores. O Tata Martino era o técnico do Libertad de 2006. Depois treina a seleção paraguaia. Então, assim, Esse caminho, alguns treinadores brasileiros, os menos renomados, porque ou esses caras que já estão milionários aí, eles ficam sem trabalhar e não vão para esse mercado. E assim, Mas o Seabra da vida que a gente falou, daqui a pouco o Seabra tá no Bragantino, não vai vir São Paulo, não vai vir Corinthians, não vai vir Fluminense, ele vai ter que pegar o Colo-Colo, pegar o Cerro Porteño, pegar o Olímpia. Barbieri, cara jovem, começou no Flamengo, era da base do Flamengo, treinou o Bragantino, fez um bom trabalho no Bragantino, passou aí por Vasco, começou a rodar, né? O Maurício Barbieri, daqui a pouco, Universidade Católica, que tem uma bela estrutura, é um clube empresa, tu vai ter condições de trabalho, bom material, e tu vai trabalhar num clube grande que vai jogar Sul-Americana, vai jogar Libertadores, tu vai ter a pressão, talvez pro Maurício Barbieri, pegando o caso dele, possa ser. E ter a condição, óbvio, a gente em algum momento vai entrar nesse assunto intelectual de falar espanhol, né? Já aprendeu um novo idioma, de aprender uma nova cultura. A gente E não tá isso- falando de falar inglês, alemão. Os argentinos não têm medo, né? Claro. Os argentinos não têm medo de enfrentar. Claro que o idioma ajuda, mas eu acho que tu tocaste num ponto pra gente ir encaminhando aqui o nosso final. A educação formal. E eu acho que a Argentina perdeu muito isso. Acho que as próximas gerações vão ter essa dificuldade. Eu vi uma entrevista do Tevez que ele treinava o Independiente. Independiente ele treinou, né?
Sim, recentemente. Que ele percebeu que um jogador dele tinha dificuldades de entender algumas coisas. Era um e negócio tal. que era matemática, é fazer 2, sei lá o quê, depois mais Isso. 5, não sei o quê. É, e aí o cara não conseguia, quando cara chegar não- a 7... E o cara travava. E aí ele foi conversar com o jogador. E aí ele foi ver que o jogador era analfabeto. Isso no futebol. Isso, No Brasil isso é bem comum. é bem né? comum. Na Argentina Na não Argentina. era comum. E o Tevez, quem viu o documentário, a história dele, o Apache, Forte Apache. o Tevez é um cara que vem de uma origem extremamente pobre, mas que teve uma educação. E ele, tanto que ele contrata uma professora para dar aula para os jogadores. E ele descobriu que eram vários que estavam nesse contexto de dificuldade cognitiva, por falta de instrução, de educação formal. Eu acho que a Argentina vai sentir o impacto disso pela crise, mas é uma diferença. Eles têm uma compreensão do jogo e outra, eles valorizam o estudo. Quando tu tem dentro do River Plate uma escola, tu tá valorizando a educação e o ensino. Teus jogadores estão valorizando. Então, tem uma questão que é estrutural do país. E isso faz com que jogadores mais intelectualizados, jogadores com maior entendimento do mundo, jogadores com mais estudo, eles vão entender o jogo. Porque o futebol não é um jogo simples. Não. Não é um jogo simples. O futebol é um jogo muito complexo. O futebol é um jogo que ele é técnico, ele é físico, mas ele é muito mais de entendimento, é mental e de entendimento, de compreensão. E eu acho que os argentinos conseguem trazer isso. Não sei como é que vai ser nessa próxima geração. Que a gente já percebe uma mudança de perfil dos jogadores argentinos. O meu irmão está morando em Buenos Aires, Léo, e enfim, a gente compartilha sempre questões e tal. Ele está estudando na UBA, Universidade de Buenos Aires, e ali ele já começou a perceber o sucateamento, né, que ele passou na Universidade Federal de Pelotas em outros momentos, por exemplo, e que lá era uma referência, né? E isso se está falando de ensino superior, né? E as questões de escola, obviamente, isso pode acontecer também, né? Então é um risco na formação e aí está se tratando de uma elite intelectual, né? Estou falando da Universidade Federal, no caso de Buenos Aires, né? Então que é o principal local do país. Mas falando de escolas pequenas, nas vilas, nos bairros, isso com certeza tem uma consequência imensa, né? Da onde saem grande parte desses jogadores, do Forte Apache, da Vigia Flores, que é perto de São Lourenço, Vigia Crespo, enfim, esses tem uma locais. questão econômica El que vai Matadeiro. impactar, mas neste momento a diferença de formação e de formação escolar, né, e de uma cultura de leitura, de ensino, de educação, ela se reflete e os jogadores entendem mais o jogo. Vamos chamar o Conexão Copa? Bora. O Vamos, que o Felipe tem que estar no ar daqui a Bertoncello não tá aqui, então eu vou fazer às vezes de Bertoncello. O Conexão Copa. O Conexão Copa é que nós estamos gravando na segunda e na quarta-feira, véspera do Valentine's Day, do Dia dos Namorados. Um ano para a Copa do Mundo. Passa rápido, né? Esses dias a gente estava falando, eu e o Munari, sobre 1993, que teve a Copa América de 93 e o Brasil, treinado pelo Parreira, colocou um time totalmente alternativo. Grande parte dos jogadores que foi para a Copa não estavam presentes na Copa América um ano antes. E aí eu fui buscar, faltando um ano para a final da Copa de 94, como estava a seleção brasileira do Parreira, para a gente ter uma ideia, tá? E aí já com aqueles jogadores consagrados, tá? O Brasil empatou, curiosamente, com o Equador em Guayaquil por 0-0, dia 18 de julho de 1993. E a seleção brasileira do Parreira entrou em campo com Tafarel, Jorginho, Valber, Márcio Santos e Branco, Mauro Silva, Luiz Henrique, não tinha o Dunga, Meia. Luiz Henrique. O Dunga entrou depois na Meia vaga que dele. era do Bahia. Tava no Mônaco nessa época. mas jogou no Vasco, acho, Depois, né? Raí, Zinho, Bebeto e Careca. Depois Evair na vaga do Careca. Então, nesse time aqui não estavam Aldair, do time que ganhou a Copa, né? Aldair, o Dunga entra no segundo tempo, o Mazinho acaba ganhando a vaga do Raí durante a Copa do Mundo e o Romário não tinha sido convocado. O Romário não era convocado porque ele tinha um atrito Com o Zagallo. com o Zagallo e com o Parreira. Que aconteceu, inclusive, aqui em Porto Alegre, né? Isso, Ele no vem jogo da contra a Holanda, Alemanha. E ele vê que vai ficar no banco, ele abandona a concentração. O Inter treinava lá no suplementar do Beira-Rio. E Eu já ele vou volta ofender pro um jogo contra o peixe Uruguai. nosso, tá, de GZH, porque eu vi aqui o e-mail do Castilho sobre o Guia do Mundial de Clubes que o Manhago fez. São 7 matérias, tá? Uma delas é o seguinte, ó. Domínio hermano, técnicos argentinos são maiorias no Mundial de Olha Clubes. aí. Então, Nem citamos, mas mais um. Depois, veio em GZH a matéria do Manhago também do especial do Mundial de Clubes. Ou seja, no Mundial também, a maioria de argentinos. Mas
um aviso, né? O argentino que vier para cá trabalhar, que venha com o lombo preparado. Ou que venha um preparador físico daqui. Ou que abra a sala de musculação. Que tem um problema de sala de musculação, o pessoal adora, mas eles querem que o jogador faça musculação jogando domingo e quarta. Faz musculação na madrugada, talvez, né? Dormindo. Mas, eu enfim. vou mandar os meus amigos do Baboca, que não pode falar que não paga, né? Mas muitos argentinos vão na Parrilla lá, eu vou dizer pra eles, cara, faz uma parceria com uma academia, que eles vêm na Parrilla de noite e de dia eles levam o jogador na academia. Bom, do lado do Lala Boca tem academia. Então, ali, de repente, Treinei lá. pode ser. O Diverno não tem um amigo, ele faz academia. O Rafael Diverno, nosso colega, contou que faz academia num estabelecimento, numa academia, em que o dono tem uma pizzaria do lado. Não, Então peraí, tu sai da pizzaria e vai na academia. É que tem uma pizzaria do lado, eu entendo. Agora eu entendi. Tu sai da academia e vai na pizzaria, ou tu sai da pizzaria e vai na academia. Ah, mas essa tava na esteira ali, treinando 7 da noite ali e tal, e o cheirinho subindo do entrecô, né? É loucura. Não tem como. Não pode, né? dá. Não pode. O cartógrafo. O cartógrafo pra mostrar mais uma vez como eu tenho razão, não tô brincando. Franco Mastantuono, revelação do River, vendido ao Real Madrid. Não foi vendido, né? O Real Madrid pagou a multa, tá levando o Mastantuono, vai permitir... O Real Madrid foi bondoso com o River. Permite que o Mastantuono jogue o Mundial pelo River, mas ele se apresenta em Madrid... Ele tem que fazer 18, né? E ele se apresenta em Madrid e não vai jogar a Libertadores mais. É muito parecido com o Pato. A diferença é que o Milan levou o Pato imediatamente, mesmo que ele não jogasse não na podia Itália. jogar, né? Que agora mudou já a Em legislação. setembro e só estreou em janeiro, né? O Mastantuono indo embora, e aí eu sei que não é o assunto do momento, mas sobre o calendário da Libertadores. River Plate perdeu o Mastantuono, o Flamengo está perto de perder o Gerson e o Palmeiras já perdeu o Estevão. Os 3 clubes mais poderosos dessa Libertadores. Podemos colocar assim, por tamanho, por representatividade, por grana. O calendário da Libertadores não pode ser o calendário que tem agora, de começar em fevereiro e terminar em novembro. A gente não pode, a gente perdeu talvez os 3 principais talentos da Libertadores antes das oitavas. Se isso aqui não servir para a Conmebol repensar o calendário, não vai. eu não sei o que vai servir. Mas sempre haverá um Roque Santa Cruz, um Barcos e um Guerreiro, né? O Palmeiras tem 3 canhotos aí, Maurício, Facundo Torres e Felipe Anderson pra jogar ali. O Palmeiras já se preparou para essa venda. O caso do Flamengo, não. O Flamengo não estava esperando. Não, e muito menos o River. E o River também não. O River contava que o Mastantuono... É que o River não imaginava que o Mastantuono fosse estourar esse ponto. Que ele estourou tão rápido a ponto que ele surge muito bem, né? Com o Real 16 Madrid, anos. Porque diz que a conversa foi essa, o PSG chegou antes, e o PSG já negociava com o River, e o River estava tentando manter ele até o final do ano. Aí chegou o Real Madrid, quando chegou o Real Madrid, disse, não, eu quero ir pro Real Madrid. E a condição do Real Madrid que o Xabi Alonso quer ir já pro começo da temporada. E aí o Guri, não, Real Madrid, não posso dizer não pro Real Madrid. Daí como é que tu vai dizer não? Como é que tu vai fazer o Guri dizer não pro Real Madrid? Não tem como. Não tem como. O livro na estante, por favor. Ele, ó, Marcelito. Esse diria não pro Real Madrid. Esse é louco. aí é maluco completo. Sabe a história dele, né? Aqui. O Pedro tá mostrando. É lá. Tira o uma dedo da cara dele ali, ó. É uma biografia. Qual câmera? O Pedro tá bem satisfeito com ele. O Pedro tá Não, congelar assim, esse livro uma das aí. grandes Depois, figuras acho que a culpa é do do futebol. Canóbio, né? A culpa é do Canóbio, a briga entre Bielsa e Canóbio. E o Soares compra, né? E o Soares o Soares tá louquinho pra que o Bielsa caia. E aliás, caiu aqui. O Bielsa fora da Copa, o Soares volta a ter chance de jogar a Copa do Mundo. Mas o Soares não consegue correr. Eliminatórias É, rolando ele- e o ele Soares não- no show da Shakira Da- lá, da ele e as Shakira. esposas lá. mas Ele, acho que a ele não iria esposa e jogar- a outras esposas dos Eu jogadores. acho que ele não iria como o 23º da lista se chamarem. Acho que não, E até chega. que ele já melhorou, né? Porque quando ele tava em Porto Alegre, ele não podia jogar em gramado sintético. Agora ele joga todo domingo em gramado Mas eu sintético. vi um jogo do Inter Miami por uma Copa lá dos Estados Unidos. Não, o campeonato é horrível. Cara, chega a ser meio deprimente. Ele corre. Sim, e- todo torto, ele né? Ele corre e manquitola, ele não consegue Ele correr. ficou fora de uns jogos recentes também. Então, assim, o Uruguai trouxe o cara certo, só que quando tu contrata o Bielsa, tu tem que ser. O Bielsa é o cara que, isso está na biografia dele, é o cara que, quando a Argentina cai na Copa do Mundo 2002, ele vai para a coletiva e ele prepara para a coletiva com 864 perguntas que poderiam ser feitas para ele. Completamente maluco. Então, assim, ele é um cara... Não, E o cenário agora é o seguinte: o Ele é um Uruguai cara genial, o Uruguai, e como todos os gênios, ele é diferente. o Uruguai mas assim, para trazer um gênio diferente, teve que se curvar e se adaptar ao Bielsa. E agora, esse último ano, é o Bielsa se adaptando ao Uruguai. Né? Uma Copa do Mundo com 6 vagas, mais a da repescagem, e o Uruguai não ter drama,
Não tem como. Então, por mais que fosse tão fácil e assim tem se os caras, classificar, né? ele precisava ter um drama. Então, claro, ele estava sem Darwin Nunes, sem a briga Valverde, da Copa sem América Betancourt, contra a Colômbia sem gerou Rocher, isso, 4 titulares. Isso prejudicou muito. Isso por causa da briga. O Darwin Nunes e o Darwin Nunes não Betancourt jogou fora por ainda causa da nas briga. eliminatórias. E tem É. uma outra história dele, e essa não tá no livro, que é o seguinte, o México liga para ele agora, antes do Uruguai, para convocá-lo, para contratá-lo. E ele faz uma lista de exigências, entre elas, tipo assim, temos que treinar no CT do Pachuca, que é o melhor do país. Temos que ter isso, temos que ter aquilo. E aí o México responde para eles assim, dobramos o teu salário, mas sem responder às exigências. E eles assim, vocês nunca vão ganhar nada, eu não quero treinar vocês. E acabou a conversa. Vencemos? Não vencemos. Mas aqui tá o tempo, o calma, Valvão tá fazendo um cara calma, feio pra Tê. nós aqui. Porque nessa edição especial nós vamos ter um segundo cartógrafo. Opa, não é mais um Mastontono? Não, vai ser o Mastontono e Pedro Petrucci. Pá, que está que se honra. despedindo. Parabéns. Alô, preto. Está se despedindo do Mapa da Copa. Está iniciando uma nova etapa na vida dele, de muito sucesso. Numa pequena república uruguaia que tem dentro do Rio Grande do Sul. Vai estar no lado agora Né? do Uruguai. É, pertinho, pertinho. 150? O- sabe Cerquita, que- fica na- Jaguarão 120. Fica na né? Grande República Fica de na- Bagé. Sabe que o pelotense, ele nasce assim como o Uruguai, com uma terma embaixo do braço. Exatamente. Então, Isso. Pedro, seja muito feliz. Foi uma honra dividir o espaço contigo aqui, uma honra dividir a redação contigo. E a porta tá aberta. Quando tu quiser, ó, tô chegando. Com certeza. Pode participar. E como dizem os pelotenses, mereces. Pelotas, que é a Rosário do Rio Grande do Sul, né? Exato. É. Com Tem o personalidade. clássico Não. Newells e Rosário Uma Central. cidade pelas com cores. personalidade. E o Aham. Pedro, podemos dizer, né? Claro, O claro. Pedro por favor. tá indo assumir um desafio grande. O grupo A Hora? Isso, Grupo A Hora, que tem um jornal em Pelotas, foi incorporado o Diário Popular, agora é Hora do Sul, e a Rádio Pelotense também voltando. Fui convidado para voltar para casa e aceitei o convite, estou indo muito feliz e muito grato a vocês também pela oportunidade, né? Quando eu cheguei já dizendo que eu era um ouvinte, cheguei aqui como um ouvinte premiado e de estar entre vocês aqui falando de futebol sul-americano sempre foi uma paixão, foi muito legal, muito satisfatório e obviamente vou seguir acompanhando o Mapa da Copa agora de fora e mandando meus pitacos também, né? Manda que vai ser bem-vindo. Então, Vamos. Valeu, obrigado. bravo! Vamos! Mas a vamos. partir de agora é concorrente. Vira de costas. Sai o nosso uruguaio favorito. Vamos criar um concorrente lá. né? O pessoal de Lajeado tá fazendo uma belíssima contratação, mas levou o nosso Uruguai. Levou o Aqui nosso tu vai Uruguai. encontrar lá o Heitor. Tu perguntou pro Heitor se ele aprendeu a bater lateral, que a última vez que ele jogou comigo, o juiz O Heitor jogou no Inter? revertou um lateral. Não, Também é esse, lateral esse aí é direito. Dindo do Sante. O Dindo do filho do Petrucci Pedro. do Santos. Aliás, jogou comigo, errou o lateral, o juiz mandou reverter. uma anedota boa aqui. Nos encontramos aí, o Munari e meu filho jogando bola com um balão de aniversário. Ah, é. E aí o Munari, desse tamanho, meu filho de Estourou o 3 anos, prensaram o balão e estourou o balão. Não veio, né, cara? Não ia deixar o guri achou que é barbado. E o guri como O guri tá bom- mancando como bom hoje. filho, Achou- quando deixar, o guri foi pro embate. Achou, Não, foi, tá não bem, fugiu. saiu bem, nem chorou. Não fugiu. Maravilha. A produção é da Janaína Willi e do Rafael Ramos, a técnica do Leandro Carvalho e do Vitor Mira, a sonoplastia do Paulo Fraga, o mito, a lenda e do Rafael Lindemann. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas, isso é muito importante. Ative o sininho, porque sempre que tiver um episódio novo, tu vai receber uma notificação no teu celular. Não é a mensagem daquela pessoa que não deveria mandar mensagem. Ou aquela que tem os teus 2 números de celular e mandou porque não deveria. por Oi, exemplo. sumido. Oi, sumido. Deixa o teu like também na transmissão do Mapa da Copa no YouTube. Você que está vendo a nossa carinha linda. E aproveite para seguir o canal de GZH. Uma vez um amigo meu saiu com uma menina, conheceu ela numa festa, trocaram telefones. 2 anos e meio depois, ela ligou para ele assim, oi, tudo bom? E, quanto tempo? Eu tava sem tempo. Como sem tempo estamos nós agora. Tchau!